Estamos muito felizes que você está aqui conosco. O episódio já vai começar, mas antes eu gostaria muito de sua ajuda. Eu gostaria que você se inscrevesse aqui no nosso canal e desse o like para que mais pessoas conseguissem assistir esse vídeo e o YouTube entender que esse vídeo é relevante. Então não deixa de se inscrever e fica aí que eu tenho certeza que esses minutos seguintes serão transformadores. Que Deus te abençoe. No caminho, Cristo se revela. A gente está muito alegre, muito contente do nosso primeiro episódio do nosso podcast, do Emmaus Talking, daqui da nossa missão Emmaus. E hoje é uma mesa muito especial, uma mesa de dois homens de Deus que marcaram o início da nossa igreja e marcam até hoje a Igreja Episcopal Carismática do Brasil. Me chamo Renato, sou ministro comissionado e estarei à frente desse Emmaus Talking com vocês durante esse período importante e especial. Quem está aqui do meu lado é um homem de Deus que hoje é o porta-voz da nossa igreja, o futuro arcebispo, o futuro sucessor do nosso Dom Paulo Garcia, um homem de Deus que impulsionou e realmente trouxe como um patriarcado mesmo da nossa igreja. E ele está aqui do nosso lado para trazer muitas coisas positivas para nós. Fred Bastos, esposo de Fernanda, tem um filho, Fredinho, um menino que eu vi um sermão dele maravilhoso. Também tem um filho, Fernando, um homem de Deus. Muito bem-vindo, Dom Fred, nosso bispo da nossa igreja. Obrigado, Renato. Deus esteja abençoando a todos. Tenhamos um tempo muito proveitoso aqui hoje. Em nome de Jesus. A gente também está com um cara que eu sou suspeito de falar, meu amigo, meu pastor, um homem que muitas vezes eu me aconselho, também junto com o Dom Fred Bastos, Ivanzinho, mas Dom Ivan Rocha, a gente está na mesa da igreja, Dom Ivan Rocha, marido de Paula, com 3 filhos maravilhosos, um é meio mala, Caio, mas tem Davi, e tem Ivanzão, e tem uma filha menor, chama Mia Jedi. Muito bem-vindo, Ivan, Bispo Ivan. Valeu. Se for para fazer bullying, eu faço com você também. Que massa, muito bom estar aqui, essa mesa vai ser massa, estou feliz. Que legal. A primeira pergunta que eu quero trazer para vocês, primeiramente para o Bispo Ivan, é nesse um ano que a gente vai fazer agora de Missão Emmaus, agora em julho, 7 de julho, a gente faz um ano. Que história marcante, Bispo, o senhor viveu conosco nesse ano tão intenso da nossa missão. Veja, eu tive pouco, né? Ainda não pude estar muito, porque a missão tem pouco tempo ainda e eu estou cheio de coisa, mas as vezes que eu tive, acho que tive só 4 vezes ou 5 vezes na missão, e 2 delas eu estava com o Dom Fred, que foi na inauguração e na ordenação de Jonas. Mas eu acho que a minha história marcante foi antes de estar no templo. Foi quando a missão ainda se reunia no Seminário Teológico Pentecostal do Nordeste, onde eu estudei. Então, tinha muita coisa linda naquele dia. Eu voltar para casa onde eu me formei, e a gente estava começando a missão lá, e eu preguei lá, e aquele dia foi muito marcante para mim, porque o Espírito Santo se fez presente num culto leve, cheio de alegria, e a alegria era visível no rosto de todo mundo. Eu nem preguei sobre isso, eu preguei sobre outra coisa, mas o culto estava cheio da alegria do Espírito. Então, aquela noite para mim foi uma noite muito marcante, antes de estar nesse lugar lindo que a gente está hoje, lá na Missão Emmaus. Dom Fred, me diga aí algo que marcou o senhor nesse primeiro ano, que nós somos frutos do episcopado do senhor, o senhor que botou a mão sobre nossa igreja, junto com Dom Paulo, lógico, mas é sobre a sua tutela que nós estamos caminhando nesse tempo. Um dia muito marcante para mim foi o dia, acho que realmente, da consagração do templo. Aquele dia foi muito especial. Eu acho que me traz assim a imagem do texto bíblico quando fala da inauguração do templo. Lá Salomão inaugurando o templo. Foi um mover do Espírito Santo. Foi um tempo maravilhoso. Estava ali uma representação grande do clero da igreja. Bispos, dioceses estavam ali juntos naquela inauguração. Poder consagrar cada coisa, púlpito, mesa, ver a igreja se montando, se vestindo, e o povo feliz, em júbilo, adorando a Deus, foi realmente um culto belíssimo. Realmente aquela cerimônia foi uma cerimônia muito marcante, né? Depois a gente conversando com os outros bispos, eles falavam isso, como foi leve, como foi boa. E é bom que Dom Fred já profetizou, vamos comprar esse negócio, eu já estou correndo para isso, Dom Fred. Amém. Vamos atrás daquele lugar. E o detalhe é que, Dom Fred vai lembrar,
não tinha ar-condicionado ainda. É. Não, eu Quando tava pensando consagrou, o calor era muito grande e a gente estava debaixo de uma roupa pesada. Mas mesmo assim foi leve, foi desse jeito que você está dizendo. Foi leve, foi feliz, tudo. Terminou, o calor era absurdamente, mas assim, não sentiu. Assim, a gente poderia ficar mais tempo ali adorando a Deus, porque realmente foi uma noite linda. Bispo Ivan, me diga aí uma marca que o senhor vê na nossa igreja, que talvez seja uma característica forte que o senhor consegue enxergar, mesmo de longe, mas caminhando, você, rede social hoje é muito forte nisso daí, uma marca que o senhor pode trazer para a gente nesse tempo. Renato, a marca da Emaús, para mim, a Emaús é um retrato muito bonito. Está começando a igreja, é uma missão ainda, mas está começando uma igreja do jeito que a gente entende que uma igreja episcopal carismática tem que ser. Eu hoje acho que ela é uma igreja modelo, no seguinte sentido, ela é uma igreja sacramental, bem sacramental, porque você é assim, aprendeu com Marcelo Mateus, de onde você veio também. Então é uma igreja que é muito sacramental, mas ao mesmo tempo muito evangélica, a palavra está ali. Jonas, um teólogo, um professor do seminário teológico excelente, mas ela também é profundamente carismática. Então, o movimento de convergência na Emaús, para mim, a característica é essa. É uma igreja que eu digo assim, é um modelo. Muitas coisas na própria reconciliação de solo. Olha como a Emaús está fazendo. É daquele jeito que eu quero que seja, que nós queremos que seja. Uma igreja 100% sacramental, 100% evangélica e 100% carismática. Eu acho que isso é uma característica muito marcante. Tem a ver com você que está plantando a igreja, porque você é assim, mas Jonas é assim. Os outros líderes da igreja estão nascendo assim. A igreja está nascendo desse jeito e eu acho isso muito marcante, muito bonito. Dom Fred. Uma coisa marcante que eu vejo assim é o desejo de querer fazer certo, né? Desde os primeiros passos, quando nós ainda estávamos pensando sobre a missão Emaús, né? Queríamos fazer tudo da maneira que tinha que ser feita, né? E isso foi programado, foi colocado em prática e o resultado é justamente isso que o Bispo Ivan falou aqui, né? Ela é a expressão, né, de uma igreja de fato convergente, né? Ela traz essa coisa da sacramentalidade, do evangelicalismo com o fluir do Espírito. Vocês dois são bispos muito jovens, né? Vocês são a segunda geração de bispos da nossa igreja e talvez a geração que é nascido e criado na igreja episcopal, né? Tem o sangue 100% episcopal, vamos dizer assim, se a gente pode falar dessa forma. Olhando isso, mesmo sendo jovens, não tendo uma idade tão afim, para não vocês aparentam ser jovens, eu acredito que sim. Como é que vocês conseguem enxergar hoje, nesse tempo tão contemporâneo, onde as coisas são muito relativizadas, a questão do movimento de convergência e trazer isso de uma forma muito característica hoje, para as características da nossa igreja episcopal? Quais são as principais características marcantes que uma pessoa que hoje esteja assistindo isso consiga trazer e entender a beleza da nossa igreja, as principais características, não, Fred? Olha, a igreja, ela é isso mesmo, ela é carismática, ela é evangélica, ela é litúrgica, sacramental, né? É uma igreja que é viva e, assim, num tempo como o de hoje, que a gente está vendo tanta superficialidade, né? Eu lembro daquela expressão de Bill Hybels, ele diz assim que descobriu num dado momento que a igreja dele era um oceano com 5 centímetros de profundidade, né? Acho que isso foi copiado demais, a gente vê isso muito. Um oceano com 5 centímetros de profundidade, e a nossa igreja eu vejo ela andando na contramão do que a moda, né, apregoa por aí. Nós não queremos ter 5 centímetros de profundidade. E essas nossas características, né, convergentes, né, que nos são muito próprias, elas são profundas. Elas nos obrigam cada vez mais a nós conhecermos e seguirmos conhecendo essa nossa identidade, né? É lógico, aqui e ali tem algumas nuances, por exemplo, tem aquele que tem uma veia mais carismática, tem aquele que tem uma veia mais sacramental, tem aquele que tem essa veia mais evangelical, mas é tudo ao mesmo tempo
e procura entender o outro. A gente, na época da igreja anglicana, a gente compreendia muito isso, né? Até por causa da questão da inclusividade anglicana, né? Que, é lógico, havia uma dificuldade porque perderam o limite da inclusividade. Foram inclusive demais. Foram inclusive demais. Foram incluindo tudo, esquecendo da parte da conversão. Mas é isso mesmo. Eu lembro de um professor meu, na época ainda do seminário, acho que era Ivanildo Buriti. Eu lembro que era Buriti o sobrenome dele. Ele falando assim que às vezes olhava a igreja, o movimento da igreja, como alguém que senta no parquinho e observa as crianças brincando. Porque, e olha que isso faz tempo, na época que eu fiz teologia, então ele falava muito do retorno do sagrado. Mas já estava vendo esse movimento todo que a gente está vendo de superficial, né? Então, o retorno do sagrado. E é isso que está havendo. Então, é por isso que a gente vê, de repente, uma geração tão nova querendo buscar isso. Sentido, significado. Né? E a nossa igreja, ela tem essa coisa, ela tem essas características que são maravilhosas. Nós conseguimos nos comunicar com todos esses grupos. Entendeu? E em profundidade, que é bom. Já eu acho que nós temos uma característica, Fred e eu, nós somos filhos de Dom Paulo. E nesse ponto, Dom Paulo é imbatível. É uma referência que é imbatível. Porque o que é que nós aprendemos com ele? Que as coisas passam, modas passam. Por aí a chama de mover. Não mover, tal mover, tal ministério, tal ênfase. As coisas passam. Mas o velho evangelho do arrependimento e a igreja, ela é conservada. Dom Paulo não tinha nenhum medo de trazer pessoas de fora para pregar na nossa igreja. Sempre teve, e também nunca se preocupou, nunca teve medo de ir para lá, para fora, para pregar nas outras igrejas, porque ele sempre foi muito seguro. Ou seja, acontecia tudo no Brasil, nós vivemos mover de batalha espiritual, mover de adoração espontânea, mover de discipulados e grupos pequenos. Meu irmão, eu podia falar muitos moveres que nós vivemos, eu e Fred, que a gente é novo, mas a gente começou também muito novo. A gente é novo, mas a gente é velho. Não, na verdade é que a gente começou muito novo, também tem isso. Mas eu digo assim, a gente viveu muitos moveres e a nossa igreja não mudou nada. E isso não de uma perspectiva ruim, não de uma perspectiva boa. Se você for na Catedral da Trindade hoje, ou na Reconciliação, que faz igual, e for há 30 anos atrás, a liturgia é a mesma. E isso é lindo, porque as coisas acontecem, mas nós não estamos movidos por um vento ou por um mover. Nós sabemos exatamente como nós queremos adorar e o que a gente acha que é o melhor. Por isso que Dom Fred está dizendo, a gente não quer o oceano com 5 centímetros de profundidade, a gente quer viver no profundo. E isso a gente teve uma pessoa para aprender, um pai para aprender, e a gente quer manter isso e vai lutar para manter isso. E uma coisa interessante também que ele sempre defendeu e ensinou, na verdade ele ensinava, ele sentava e ele fala muito, Dom Paulo, sobre a dignidade do púlpito. Sim. A dignidade do púlpito. O púlpito não é lugar de você falar de todo jeito. Púlpito não é lugar de você estar pregando, levando a palavra de Deus. E essa palavra tem que ser levada com reverência, com cuidado. Ele diz hoje, ninguém nunca me viu dizer uma gíria. Dom Paulo ensinou a Dom Fred. Isso é verdade. Comigo ele não ensinou, ele brigou. Porque eu errei muito e de vez em quando ainda erro. Isso ele fazia isso muito. Ele sempre se preocupou muito comigo porque eu sempre tive esse meu jeito mais irreverente, mais espontâneo demais. E ele sempre puxou a minha camisa para dizer isso. A dignidade do você não pode fazer isso. É como Paulo. É como Paulo a Timóteo. Eles podem. Tu, porém, não. Você é diferente. Quando eu era um pregador, ele dizia isso. Quando eu virei um líder, ele dizia isso. Quando eu virei um pastor, ele disse isso. E antes de eu ser sagrado bispo, aí foi que ele disse mesmo. Ele disse, olha, cada coisinha dessa que Deus está colocando na sua vida é mais para você se preocupar ainda mais com a dignidade do púlpito. Hoje, eu fico olhando para trás e lembrando dos puxões de orelha, louvando a Deus por eles. É engraçado que às vezes nas conversas com o Ivan falava assim, tudo que eu disse que eu não ia fazer, que Dom Paulo fazia comigo, hoje eu estou fazendo tudo igual. Tudo a mesma coisa. E eu falo isso porque, de uma forma ou de outra, vocês ensinam a gente agora, né? Vocês puxam a nossa orelha
Eu estou começando uma caminhada ministerial agora, eu escuto o puxão de orelha dos dois, mas entendo que é uma posição de ensino para ter o zelo por esse púlpito. E é inegável o zelo de Dom Paulo pelo púlpito. Ele é uma sumidade, uma referência nacional. Mundial, internacional. Né? E a gente realmente traz isso muito, muito forte. Mas, como eu falei, vocês são jovens, junto com essa nova leva de bispos que está vindo aí. Dom Bebeto, Dom Felipe, Dom Túlio. Eu tive um tempo muito excelente com Dom Bebeto por esses dias. Dom Humberto, né? Dom Humberto. Dom Humberto. Mas hoje o mundo diz que essa ideia sacramental litúrgica é muito voltada às pessoas mais velhas. E se diz muito, a juventude diz muito, inclusive é uma discussão que eu tenho recorrente com jovens, é que a liturgia e o sacramento tiram a liberdade do culto. Como é que a gente pode abordar isso daí para falar para esse povo, para não precisar passar uma hora conversando só e enviar o podcast para eles? Ele é melhor do que para falar disso. Olha, a liturgia não é coisa de velho, de forma nenhuma. Na verdade, veja bem, nós temos uma liturgia, cada um tem uma liturgia. Não é? O que você faz, a sua organização durante o dia. Veja, o apóstolo Paulo, ele diz que devemos fazer tudo com ordem e decência. Entendeu? Muitas vezes, quando isso é dito, né, pedindo uma licença à libertinagem. Né? E aí, o culto do Senhor pode ser de todo jeito. Lembre, o Senhor, ele dá instruções a Noé para construir aquela arca. O Senhor, ele dá instruções a Arão sobre os utensílios litúrgicos, como deveria ser a adoração a ele, o culto prestado a ele. Né? Então, assim, o Senhor, ele gosta de ordem e decência. E a liturgia, ela traz isso. Eu gosto muito da imagem do rio, né, com 3 braços, porque é a visão dessa ordem mesmo. Por onde o rio passa, ele leva o quê? Ele leva a vida. Né? Ele está levando vida. E a água é um dos símbolos do Espírito Santo. A liturgia é justamente essa margem. Um rio sem margem, meu filho, é uma enxurrada. E arrasta tudo que está à sua volta. E quando tudo passa, a água passa, o que você tem? Caos. Você tem caos. E aí você pode cair, veja só, numa coisa que o apóstolo Paulo ele vai chamar da operação do erro. Né? É aquela coisa que tem cara e tem um jeitão assim de ser coisa de Deus, mas na verdade acaba afastando a gente de fazer aquilo que é a vontade do Senhor de fato. Mas a liturgia não, ela tem um sentido, ela tem um significado. Você entra, né, naquele espírito de adoração com a congregação, porque tem gente que fala assim, eu sou igreja do Senhor, eu sou igreja de qualquer canto, lá dentro do meu quarto tudo bem. Você pode buscar Deus dentro do seu quarto, o nome disso é devocional, entendeu? Mas não é o culto racional a Deus. O culto racional a Deus é assim. Quando nós estamos juntos, é esse culto público, né? Essa adoração comunitária. E dentro dessa adoração comunitária existe todo um fluir. Na verdade, o nosso culto ele começa, não é, no processional, mas ele termina. E não termina, porque a gente no final decide, né, na paz de Cristo. Sede corajosos e fortes no testemunho do Evangelho entre os homens. Então, a gente continua ele durante a nossa semana e é uma coisa ininterrupta. É como uma aliança. A liturgia é uma aliança, onde você não consegue precisar o fim nem o início da joia. Assim também é a liturgia. Então, e ela deve levar ao Senhor a nossa expressão de adoração a Ele, porque tudo comunica a Deus. Se você olhar para o nosso culto, tudo comunica a Deus. A nossa arquitetura comunica a Deus. Quando a gente foi pensar, por exemplo, lá na missão Emaús, né? O que a gente conversou? O que eu disse? Tira essa porta do lado, bota essa porta aqui no meio, não foi? Foi a maior parte da obra, foi essa. Tirar as portas laterais e botar no centro, porque a rua tem que ver a mesa. Eu lembro o senhor falando isso. Exatamente. Quando você chega na casa do Senhor, a primeira coisa que você vê é uma porta aberta, o corredor na frente, e está ali a mesa do Senhor. Né? Então, lembre-se, aquele lugar onde está a mesa seria o Santíssimo. Né? O lugar do presbitério seria o Santo. E a nave, né, é o pátio ali da congregação. Então, ali você está vendo, o véu foi rasgado, eu tenho livre acesso, eu tenho um corredor que é o caminho. Quem é o caminho? O caminho é Jesus. Entendeu? A mesa simboliza Cristo. Não é? Cristo é posto em cima da mesa através dos elementos eucarísticos.
Atrás tem uma cruz que é central, foi maldição, agora é o símbolo da nossa vitória. Então, tudo comunica, é um fluir, há uma continuidade, é uma coisa que vai crescendo na liturgia. Isso, e, na verdade, quando a pessoa diz é uma coisa que engessa, é uma coisa que não deixa o espírito fluir, é porque a pessoa não está sabendo vivenciar o momento e não está sabendo dirigir. Perfeito. E aí faz o rito pelo rito. Isso. Né? Ele não se permite entrar no espírito da liturgia. E o espírito da liturgia é o Espírito Santo. Veja, eu não é para ficar querendo citar Dom Paulo o tempo todo, não, mas assim, você falou que o jovem tem essa pergunta, e eu fiz essa pergunta. Nós somos de uma época que nós éramos jovens, carismáticos, naquela igreja, e ele sempre foi mais sensato, eu sempre fui mais maluco. Então, eu já tive essas conversas com o Dom Paulo de achar que a adoração correta era só aquela, que a pregação correta era só aquela, que tinha que ter mais liberdade no culto público. Então, eu fui Dom Paulo com isso. E por que eu estou citando ele? Porque ele teve muita paciência comigo. Ninguém ia ter paciência como ele teve comigo. Tu adorava de costa, né? Eu adorei de frente para o altar, de costa para o público. Eu fiz muita loucura que eu não gosto nem de dizer aqui. Depois eu sou o super... Depois eu sou o super litúrgico, né? O cara ele fazia de costa pro povo. De frente Eu adorava... Ele é tridentino. Pois é, eu passei por essas fases e Dom Paulo sempre me protegeu, mas no sentido de me ensinar, porque ele teve paciência, ele sabia que alguma hora eu ia aprender. Por que eu estou dizendo isso? Porque o adolescente e o jovem, eu sei, porque nós temos em casa, na mesma idade, eles, quando aprendem uma coisa, eles acham que aquilo é tudo. Então, eles querem fazer aquilo. E nós que sabemos um pouco mais, é que tem que ter paciência. Mas não dá para ficar cortando sem ensinar. Eu descobri o seguinte, isso é verdade na Catedral da Trindade, é verdade na Diocese de Vitória toda, quando ele liderou lá, e está sendo verdade agora na Diocese do Litoral Sul, onde eu estou, é que o adolescente e o jovem quer ser ensinado. E quando nós ensinamos, e eles entendem isso que ele acabou de falar da liturgia, quando eles entendem os significados, os símbolos, quando eles entendem o que está acontecendo, eles se apaixonam. E é por isso que nós continuamos na igreja. Vivemos muitas coisas, mas continuamos, porque um dia a gente aprendeu. E quanto mais a gente ensinar aos jovens, mais eles vão aprender. Agora, eu vou dizer a você o que é que eu acho. Assim, aí é a minha visão. Eu acho que esse jogo está mudando. Não só nas igrejas episcopais, mas na juventude geral. Eu vejo uma curiosidade e um desejo de aprender sobre uma vida mais sacramental, sobre um culto mais reverente. Eu podia falar aqui 2 horas, não vou, mas eu vejo isso na minha casa. O Caio, ele é mais sacramental do que eu. Por ele, o nosso culto era muito mais sacramental do que Davi, que é da Trindade, foi para um congresso da Trindade agora, alguns meses atrás, assistiu uma aula de Dom Felipe, chegou em casa e falou, pai, porque você nunca me ensinou sobre a raiz histórica da nossa igreja? Com 14 anos. Ou seja, se você ensina, dá a curiosidade para ele quer aprender, e os jovens de outros movimentos, não denominacionais, mais pentecostais, que eu vejo, eles estão olhando para o movimento sacramental e estão gostando do que estão vendo, porque também estão sendo ensinados. Então, eu estou achando que esse jogo vai mudar. Eu estou achando que a próxima geração de jovens, que vai ser influenciada por essa geração que a gente está falando, não vai ter muita dificuldade com isso, não. Isso já está acontecendo fora do país, né? Estados Unidos, principalmente, está tendo um retorno muito grande ao movimento sacramental, né? Os jovens até estão tendo uma ascensão muito grande da Igreja Católica Romana. Sim. Pela volta a esse culto a algo mais que me traga algo mais sagrado. A questão das igrejas com o pé direito muito alto, mostrando que a gente é pequeno, Isso. né? A questão dos ritos. Deus é transcendente. É de transcendente. Mesmo tendo contato com o sacerdote sendo imanente. A questão que isso é uma reverência tão grande, quando a gente entra numa igreja que é católica, por exemplo, a tendência é que a gente baixa o tom de voz. Porque a gente se acha num lugar mais sagrado, né? E por esses dias, eu conversando com um jovem, eu falava que a liturgia é uma segurança, porque faz com que a gente não tenha necessidade de performar, não é? Como é que a gente pode desenvolver isso? Porque é o seguinte, hoje as igrejas, sem falar mal de igreja nenhuma, que o objetivo não é esse, mas as igrejas que são mais contemporâneas, elas geram uma necessidade do pastor, do líder, performar. A nossa igreja tem, eu lembro muitas vezes você falando, eu posso até pregar ruim aqui, mas eu sei que no final do culto vai ter a mesa pra gente congregar. Pra gente ter E o evangelho é proclamado ali, nas palavras de instituição,
Não tem perigo do pastor estar mal inspirado ou a música não está boa, mas assim, o cara que vai para um culto como um culto sacramental, ele sabe que ele vai confessar o seu pecado. Ele sabe que ele vai ouvir a palavra, ele sabe que o evangelho vai ser dito ali naquela mesa, ele sabe que ele vai ser alimentado no corpo do sangue, e aí não depende menos mesmo do pastor, do líder, do sacerdote. Que ele vai ser abençoado. Vai com certeza. Né? Eu particularmente, eu sou suspeito de falar que eu sou apaixonado por liturgia, vocês dois sabem muito bem disso. E eu vejo muito também, Bispo Fred e Bispo Ivan, que a liturgia e os sacramentos em si, eles são um meio de unidade da igreja. É uma forma da gente conseguir comunicar de forma mais unitária. A igreja de Cristo, sim, principalmente as igrejas mais sacramentais. Como é que a gente consegue enxergar esse movimento mais tradicional como um meio de unidade da igreja? Olha, uma vez chegou uma senhora para mim, ainda lá em Vitória. Aí ela disse assim, eu fui, bispo, na catedral, acho que foi da Trindade, domingo. Foi. Só que eu cheguei atrasada, já estava no momento da leitura bíblica, acabei perdendo a confissão e tal. Então, assim, um episcopal, quando ele vai a um culto, dependendo do momento que ele chega, ele sabe exatamente do momento do culto que está. Sabe tudo. Entendeu? Por mais que ele não entenda de liturgia, mas ele sabe que momento está sendo vivido. E isso é uma identidade muito nossa, né? É uma marca muito nossa, porque, queira ou não, essas pessoas elas vão saber como é a nossa adoração, como é o espírito da nossa adoração. Então, isso faz parte realmente da nossa identidade. Onde você chegar que tiver uma igreja episcopal, entendeu? Você vai se sentir em casa. Isso é muito da gente. Além do que a gente tem esse jeitão realmente de acolher, de abraçar, não é? De ser receptivo mesmo ao outro. Né? Nós queremos levar o amor de Jesus. Então tem isso muito impregnado em nós, na igreja. O que eu gosto de dizer, é uma coisa que o Bispo Fred disse aqui, mas eu quero enfatizar, é que qual era a minha objeção? O que é que eu dizia? Então assim, eu me coloco no lugar de quem está assistindo esse podcast e pode não estar compreendendo bem. O que é que eu dizia? Eu digo, mas isso realmente engessa, porque se o culto é o mesmo, é a mesma liturgia, lá na Peniel, ou lá em Petrolina, ou agora a gente abriu uma igreja nova na Bahia, se o culto é o mesmo, então, se o Espírito Santo quiser fazer uma coisa diferente, não pode, era isso que eu dizia. Se o Espírito Santo quiser demorar mais na pregação, não pode, porque tem Eucaristia. Como é que funciona? Eu fazia essas arguições, até que eu aprendi que as coisas não funcionam bem assim. O que é que o Bispo Fred disse aqui? Você pode ter um ou outro com uma ênfase mais assim, mais sacramental, o outro mais evangelical, o outro mais carismático. E a liturgia não impede isso, de forma nenhuma. A liturgia organiza isso para que até isso fique evidente. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Isso não impede. Uma vez um pastor, vocês sabem que paciência não é muito o meu forte, né? E aí um pastor, para tirar a minha paciência, esses eventos que a gente faz eram um concílio, e a gente tem uma agenda ali para cumprir, e tem um tempo de palestra. E aí um pastor que tinha lá 50 minutos para falar, falou 1h20. E aí eu pedi para uma pessoa falar com ele para que da próxima vez ele não fizesse isso. Aí a resposta dele, para um carismático feito eu, mesmo. A resposta dele foi, não, mas é porque o Espírito Santo queria muito falar e ele queria me usar ali. Aí eu disse, quer dizer que o Espírito Santo só abençoou o senhor para falar 1h20. Quem criou o concílio, que é o que a gente está fazendo até agora, os dirigentes espirituais, o secretariado, o pastor, o Espírito Santo está com ninguém. E o pastor vai falar depois, o senhor também não está. É só o senhor que está. Então, na verdade, isso é um erro. Isso é um desvio do carismático. O carismático que é correto, que ele está consciente, teologicamente correto, não vai dizer uma coisa dessa. O Espírito se submete ao profeta. Exatamente. Então, a liturgia, a sacramentalidade, não atrapalha as evidências, as ênfases, mas... É como disse o bispo, dá uma margem para que não haja erros. É a diferença da enxurrada e do rio. Então, na verdade, a gente aproveita isso para ensinar. Diz, não, meu amigo, o Espírito que me ajuda na entrega do sermão é o mesmo que me ajudou na preparação do sermão. E quando eu estou preparando o sermão, eu sei se ele vai durar 40 minutos ou 1h20. Porque o Espírito está me ajudando naquilo também. Então, acaba que a gente vai ser um carismático mais consciente, um carismático, eu queria dizer mais correto mesmo. Um carismático, um carismático. O espírito do profeta é sujeito ao profeta. É isso mesmo.
John Stott diz que o Espírito Santo não é um trem desgovernado, né? Deus Não é um trem desgovernado. E Pode você, Deus negar-se a si mesmo. e você citou aí um que é um modelo, né? É um modelo. Pregou aqui na Catedral da Trindade. Pois como você falou, John Stott veio aqui, pregou, Desmond Tutu, tantos outros pregaram. E eu particularmente sou entusiasta da unidade da igreja em si. Como é que a gente pode enxergar essa unidade sem ser permissivo demais? Porque a gente tem que entender que a unidade também tem alguns limites. Como é que a gente consegue enxergar isso de forma plena e segura, entendendo que a nossa igreja, a Igreja Episcopal Carismática, talvez seja uma das que mais promovam a unidade de forma efetiva. A gente vê muitas denominações realmente se isolando. E a gente faz questão de receber o diferente, entre aspas, doutrinariamente falando, e escutá-los e saber também ter a consciência de ensinar aquilo que foi excesso para nós. Ó, só uma coisa, eu não sei se é o doutrinariamente diferente, porque assim, as pessoas às vezes confundem doutrina com modus operandi, né? E não é bem disso. Agora, realmente, nós somos abertos a ter um diálogo com outras denominações do cristianismo, né? Agora, a doutrina tem que ser bíblica, né? Tem que Jesus é o centro, né? Jesus, filho de Deus, nascido de ventre de mulher, deu a vida pelo homem. O credo apostólico. Né? O credo apostólico. Enfim, então, se a gente está nesse eixo, ótimo. É aquela declaração universal do ecumenismo, né? Como é, Ivan? É o credo mínimo, né? Nos principais, né? A unidade. Nas demais. Não, é assim. A caridade, né? A caridade é em todas as coisas. Já eu me lembro. Alguma hora a gente vai lembrar, mas eu sei que tem esse negócio que você diz que você no essencial, no você essencial, tá em unidade, no que entendeu? não é o essencial, a liberdade e em todas as coisas caridade. caridade, É exatamente isso. Pronto. Agora, define isso aí de novo. Calma. Se crê em Jesus Cristo como seu único Salvador, certo? Não havendo outro intercessor entre o Pai e o homem, Que é o essencial. que é o essencial. Nisso, unidade. Tamo junto. No que não é essencial, liberdade. Liberdade. Em todas as coisas, caridade. Que é o amor. Eu, particularmente, mais uma vez falo, como eu gosto muito de liturgia e gosto muito dos sacramentos. Mas peraí, calma. Tem um negócio importante que eu acho que precisa ser dito aqui. E que eu acho que o Bispo Fred representa muito isso. Dom Paulo, os bispos que precisam ser guardiões dessa unidade e dessa ortodoxia também. Isso. Nós temos que ter muita segurança daquilo que cremos e daquilo que somos. As pessoas vêm na nossa igreja, Dom Paulo sempre falou, Dom Paulo recebeu católicos a vida inteira, Padre Zezinho, a gente se acostumou a ver, pentecostais, Randy Clark e de outras matizes. Dom Paulo sempre recebeu, mas ele sempre foi muito seguro de quem ele era e como a igreja é. E passou para nós essa segurança. Então, veja, eu não estou querendo comparar, não, é só uma analogia. Então, assim, não é nenhum vento, nem movimento que vai mudar a nossa igreja, por isso que é tranquilo. Então, eu acho que a resposta boa para essa sua pergunta quanto mais nós formos firmes na nossa identidade, quanto mais nós ensinarmos a nossa igreja sobre os sacramentos, sobre o movimento de convergência, sobre a nossa identidade, e a igreja é forte nisso, menos problema vai ter. Por isso que a gente é bom de unidade. Por isso que a gente é uma igreja que promove bem a unidade. Porque é uma igreja que é muito segura de quem é. Quem é inseguro tem medo. Então, se eu sou inseguro, eu tenho medo de convidar uma pessoa de fora ou eu tenho medo de deixar minhas ovelhas irem. Mas Dom Paulo nunca teve medo de me mandar. Me mandou para todo canto. Eu fui para congresso aqui em todo canto que Dom Paulo me mandava. Ele nunca teve medo de me mandar porque ele sabia do que estava me entregando, qual era a grama que ele estava dando para eu pastar aqui. Então, eu penso muito nisso. Olhar para fora é depois de olhar para dentro. Primeiro a gente olha para dentro. Da identidade, os nossos membros sabem quem somos. Nós não vamos mudar. A gente pode ir num congresso de que for, a gente vai, pode pegar alguma coisa que é boa, pode ser abençoado, pode abençoar outras igrejas, mas a gente sabe quem a gente é. E aí a gente pode ser um. Agora, e nesse sentido da identidade, né, que Ivan está falando, em sabermos quem somos, é muito importante que
talvez uma leva anterior a essa agora de jovens adolescentes, aquela turma que está saindo da adolescência agora, que é justamente esse público que você falou, né? Mas tinha muito uma coisa de querer dar satisfação aos outros, às outras denominações, né? E muito influenciado também por como nós tivemos um boom, crescemos muito, vieram pastores de outras denominações, muitos machucados, feridos e tal, mas quando chegava aqui queria transformar a gente naquilo. Exatamente. Entendeu? E não ser pastor não, membro. E assim, a juventude também, porque tinham amigos, não, mas porque ser evangélico é tal coisa, porque ser carismático é tal coisa. E aí, muitas vezes, querem incorporar isso dentro de nós, né? Até um neopentecostalismo, muitas vezes, sendo trazido. E, gente, a gente tem uma cara... citando de novo, Dom Paulo mesmo, a gente tem uma cara bonita. Vamos mostrar a cara da gente e pronto. A gente não quer ser diferente, não. Nós queremos ser exatamente o que nós somos. Exatamente. E se você gosta dessa igreja como ela é, então, assim, permaneça. Agora, não queira mudar o que Isso. nós somos. Isso é muito importante. Entendeu? Nós amamos a todos. Olha, cada um tem um jeito. Eu costumo dizer, dentro dessa seriedade, dessa doutrinas comum a todos, se tem isso, está tudo certo. Então, eu entendo outras maneiras de denominações fazerem as coisas, como a multiforme graça de Deus. Cada um com seus temperos, suas cores, seu jeito. O nosso é esse. Essa é a parte da liberdade. Essa é a parte da liberdade. Essa é a parte da liberdade. Eu certa vez vi, acho que foi Francis Chan falando naquele filme, naquele livro Somos Um, que ele fala que o que gera autoridade é uma equação. E autoridade nada mais é do que identidade mais humildade. É você saber quem você é, mas também não pensar tanto de si e poder ouvir o outro. Sim. Né? Então, essa autoridade que a nossa igreja traz, porque onde a gente vai, a gente é respeitado. As pessoas nos ouvem pelo que a gente carrega na história. Então, Paulo trouxe isso pra gente, né? De uma forma muito, Ainda muito bem que você característica. pegou já uma fase assim, porque a gente era chamado de católico manso, né? Primo. A gente não era irmão, não. Era primo. Eu, particularmente, por exemplo, estava em uma conferência de uma outra igreja, e quando se ouve hoje da Igreja Episcopal Carismática, traz a autoridade no nome. Porque a gente não mudou mesmo com os ventos que sopraram, e a gente está vendo isso aí retornado para a gente. Né? Mas essa é a história, né? Essa é a história. Dom Paulo, eu novinho, e teve uma vez que escreveram uma carta contra Dom Paulo, alguma coisa naquela época que não tinha redes sociais, existiam cartas. A gente é dessa época. E tu tá chamando a gente de jovem. E eu fui lá no gabinete dizer, você tem que responda isso. Ele dizia, não, o tempo vai dizer. Então, o tempo vai dizer. Quando você tem 50 anos de ministério no mesmo endereço, O tempo já diz tudo. isso tem algum valor, amigo. Não tem jeito. Não tem como. A cidade, sabe, ele é o pastor da cidade, né? Então, assim, nós somos herança disso. Nós não podemos perder. Isso é um legado extraordinário, né? Então, a gente quer seguir esse legado dessa história mesmo. Eu quero fazer uma pergunta mais aberta, mas falando primeiro da Igreja Universal, né? A Igreja Universal que eu falo é a Igreja, pelo amor de Deus, né? Sim. Vocês estão me assistindo, no nome Da de Jesus. catolicidade da igreja. Catolicidade da Igreja, no nome de Jesus. A universalidade. O que é que vocês acham hoje, pelo que vocês conseguem enxergar? Qual vai ser o futuro da Igreja Universal, a Igreja Católica hoje? Católica, para que caminho a gente está indo? Eu acho que a gente está caminhando justamente para a convergência. A igreja vai chegar a um ponto em que ela será só uma igreja com um só pastor, e é isso para isso que eu oro, né? Para isso que eu sirvo, para isso que eu gasto a minha vida, entendeu? E eu vejo que isso vai acabar acontecendo. Nós podemos ver assim sinais disso. Por exemplo, não é à toa esse retorno ao sagrado, né, que se falou. Não é à toa, a gente até tem visto assim atualmente, né, do novo Papa aí, Leão XIV, né, certas afirmações assim bem ortodoxas que fazia tempo que a gente não ouvia, mas há muito tempo, aliás, eu acho que é essa geração que está sendo muito marcada por isso, essa busca pelos sinais, pelos símbolos, pela liturgia, pelo o Espírito Santo de uma maneira mais madura,
né? Que realmente assim, eu estou vendo assim, essa maturidade chegando cada vez mais cedo em certos aspectos. É lógico, hoje não vamos querer que adolescente seja adulto, não vamos botar os meninos no carburete nem fazer suco deles, mas isso está acontecendo. Dentro do seu universo, a gente está vendo assim, enquanto expressão de fé, eles estão correndo, entendeu? Eles estão correndo, enquanto gerações atrás eles caminhavam, esses meninos já estão correndo, daqui a pouco estão voando, né? Eu lembro muito desse sermão de Dom Paulo, que ele falava que a caminhada cristã é o inverso da caminhada de vida, né? Que a gente, quando é criança, a gente engatinha, caminha e corre, mas na caminhada cristã a gente começa voando, depois a gente vai caminhando e vai entendendo, contemplando. Demais desse sermão de Dom Paulo. Ele é gravado na minha mente, esse sermão e tudo. Os que esperam no Senhor renovem suas forças. Voam com asas, depois correm, depois caminham, não se fatigam. Eu escutei pelo menos umas 10 vezes. Esse amo. Esse sermão é o início do nosso seminário de crescimento, né? Ensinar a caminhar na fé. Renato, eu não sei se eu tenho esse otimismo do Bispo Fred, mas eu lhe confesso que eu não paro muito para pensar nisso. Talvez eu esteja ainda numa fase da minha vida que pensar nisso não está na minha agenda. Sendo otimista ou sendo pessimista. Ontem o reverendo Marcontes pregou lá na Reconciliação sobre isso. Olhar a escatologia, olhar para o futuro, não pode ser escapista, mas assim, o que importa é que a gente sabe que Cristo vai voltar, nós vamos para a Nova Jerusalém Celestial e vamos estar lá com Ele. Por enquanto, eu estou olhando para um presente e um futuro mais próximo. Confesso que não sei lhe responder essa pergunta. Fiquei inspirado pela resposta do Bispo Fred, mas eu não sei se eu sou otimista. Eu acho que Marcondes estivesse aqui ia dizer que eu sou um pouco mais pessimista em relação ao futuro. Mas isso pouco importa, porque seja no futuro a gente vai conseguir ser essa igreja invisível, a noiva de Cristo, sem ruga, sem mancha, sem mácula, ou se vai ser um pouco mais pessimista, o nosso trabalho agora não muda. O nosso trabalho agora não muda. A gente vai gastar a nossa vida por essa igreja, por essa noiva, e isso é essencial, e nisso a gente concorda. Não, mas eu não sei se eu vou ver ainda isso, não. Eu estou gastando agora para quem sabe lá na frente do meu bisneto, tataraneto, ou meu filho, sei lá. Eu realmente não sou bom disso. Eu, certa vez, eu acho que não lembro o autor do livro, que ele falava assim, que a gente só sabe para onde é que vai quando a gente tem história e sabe onde é que veio. E hoje a gente já tem uma história, a gente carrega uma história, a IECB, a Igreja Episcopal Carismática do Brasil, carrega uma história. E eu vejo essa nova geração de pastores que estão vindo aí, né? Ontem eu estava vendo uma série, Manu que está aqui no estúdio viu também, que é The Last of Us, que é uma série de ficção, mas ele aparece uma cena de um pai falando com o filho, e ele fala assim, eu fui melhor que meu pai, e eu espero que você seja melhor pai do que eu fui. E ele fala com a filha fictícia, ele fala assim, eu espero que um dia que você for mãe, você seja melhor mãe do que eu fui pai para você. A questão do crescimento. Como é que vocês enxergam o futuro da nossa igreja? Da IECB em si, dessa nova geração que está vindo, a geração que vocês vão liderar, como vocês foram liderados pelo nosso arcebispo Dom Paulo. O que é que espera dessa igreja? Como é que vocês conseguem enxergar o que será a nossa igreja nos próximos anos? Nesse ponto eu sou otimista. Nesse ponto eu sou otimista porque esse não está sendo um trabalho que está acontecendo sem intencionalidade. Isso está sendo feito com muita intencionalidade. No podcast que o Dom Fred gravou lá na Recon, ele fala sobre isso e a gente tem feito isso no investimento com jovens pastores. A gente tem muitos bispos muito jovens chegando e o trabalho com os postulantes em todas as dioceses, né? Então, isso não é à toa. A gente está olhando para essa turma e, de fato, eles estão tendo privilégios que nós não tivemos. Nós tivemos que estudar em seminários, outros a gente teve que aprender muita coisa na raça. A igreja estava crescendo quando a gente começou o nosso ministério. Então, se o Fred fosse dizer, eu fosse dizer, tudo que a gente viveu, por um lado, não foi bom porque a gente não teve a estrutura que nós estamos dando hoje, mas, por outro lado, foi bom porque a turma diz que mar ruim faz marinheiro bom, né? Então, a gente tem que sofrer muito, trabalhar muito, porque Dom Paulo era só. A Catedral da Trindade não é feito hoje. A gente tem pastores, postulantes,
A gente era muito tempo só, depois um tempo só com o Miguel, e aí um ou outro, e a gente passou uma que a gente trabalhava muito, a gente trabalha muito ainda, mas assim, não dá nem para comparar com hoje a estrutura que a gente dá de Tava semana. tempo nem de pecar, né? Dom Paulo é que dizia isso. Né? Vocês não têm tempo nem de pecar, porque a gente sempre trabalhou muito e não tinha tanta estrutura. Hoje a gente está querendo dar uma estrutura, e por um lado é bom, por um lado é ruim, porque eu acho que esses meninos estão muito mole, né? Estão muito Nutella. Fala isso não. Temos muito Nutella. Mas por outro lado é bom porque a gente está fazendo isso com muita intencionalidade. A gente quer ensinar esses meninos isso, para que eles aprendam mais cedo sobre isso. Veja, é porque, como eu disse, o Paulo tem muita paciência comigo. Tem coisa que eu estou aprendendo agora. Eu estou aprendendo a ser bispo agora. Eu estou aprendendo. E esses meninos já estão aprendendo com muito mais cedo o que a gente demorou para aprender. Entendeu? Então eu estou feliz. E nesse ponto eu sou otimista. Eu acho que a nova geração de pastores, eu acho que a gente vai deixar uma igreja realmente maior e mais bem estruturada progressivamente. Eu também vejo isso, né? Eu vejo exatamente como o Ivan está vendo. Existe uma intencionalidade, existe uma leva muito boa aí de pastores jovens e futuros pastores, né? A gente vê isso nos bispos mais novos que chegaram agora também e estão fazendo um trabalho excelente, né? Realmente a gente vê a mão de Deus sobre eles. O que nós temos agora, que além de fazer isso, é pensar, né? Buscar de Deus a estratégia para que a próxima geração não fique acomodada, entendeu? Porque quando é feito, o Ivan falou agora, né? Mar ruim faz marinheiro bom, né? Passamos realmente por várias coisas, pelo meio do mundo e aquela coisa toda, né? Enfim, passei por muita coisa mesmo, que se não dava dois podcasts só de contar a história, mas assim... Não sem luta. Não, eu estou falando de luta. Com muita luta. A gente viu muita luta. Estou falando de luta. Então, assim, hoje em dia, por eles terem uma estrutura diferente, né? Para você ter ideia, a Diocese de Recife, antigamente, era o Nordeste todo, né? Isso estou falando da Igreja Anglicana, porque quando Dom Paulo assume, é o Brasil, né? Então, esses meninos, assim, eles estão tendo, vamos dizer assim, as coisas mais arrumadas, né? A gente está, vamos dizer assim, ajeitando o carrinho para os lá na frente brincar. Entendeu? Mas assim, a gente tem que buscar em Deus, e isso é um compromisso que deve vir. Porque ser bispo não é somente você ter um cargo, né, você ter um título, você ter uma função. Não. Ser bispo, sobretudo, é expressar a paternidade de Deus. Então a gente tem que ser pai, entende? E mostrar aos filhos a história que foi falada, né? Foi você que falou da melhor do que eu, ser um pai melhor do que eu. Então, o caminho é esse, seja melhor do que eu. A gente tem que procurar os meios e assim equipar, porque pai é aquele que equipa. A mãe, ela acolhe, a mãe, ela nutre, a mãe, ela bota o remedinho, o pai olha assim para a ferida e diz assim, vai sair a tripa por aí, menino? Deixa de ser mole. Levanta e bora. Mas o pai equipa, o pai mostra como faz, o pai diz, faça comigo, agora faça você, melhore aqui, faça de novo, até que você faz, e aí ele diz, vá. E faça melhor do que ele. Entendeu? É isso que é o desafio. Mas enquanto a gente está conversando, eu aqui tentando ouvir a voz do Espírito dizendo a mim, você não pode mimar essa turma, não. Exatamente isso. É o que eu estou sentindo agora nessa mesa. Né? Porque se, como líder, nessa função dessa paternidade, nós mimarmos, a gente não vai estar fazendo a função de pai que deveríamos fazer. Isso é algo muito importante mesmo. Eu sou bem suspeito em falar isso, mas a gente hoje, eu falo porque eu sou de uma geração que está chegando agora. Terminei o seminário recentemente, tenho muita coisa para viver ainda, ministerialmente falando, mas hoje eu consigo ver o Dom Paulo que ensinou vocês, e vocês que ensinam a gente, e isso é um privilégio. Eu consigo ver claramente amigos meus hoje de caminhada, Matheus Jamor, Renan, Lipe, Matheus Kramer, o próprio Anderson, enfim, são pessoas que a gente vê que já começa a ter traços das nossas lideranças, né? Hoje eu consigo claramente ver dentro da nossa missão lá em Emaús
que junto com o reverendo Jamerson, o reverendo Jonas, eu ajudo ali a caminhar. Eu vejo traços meus, tanto Dom Fred, um lado mais sacramental e litúrgico, como um lado bem carismático de Ivan, pelo qual caminhei minha vida toda ministerial. E isso é um privilégio que, isso aí eu já vou falar mais para os meninos mesmo, que a gente precisa reconhecer essa questão do zelo geracional. A gente tem que respeitar. Certa vez eu conversando com o Dom Fred, ele falando da beleza que tem na hierarquia. E uma vez eu falando com você também, João, você falando assim, é bom o sistema de governo episcopal, aí Dom Paulo respondeu para você, se o bicho for bom. Né? A vida inteira ele disse isso. Porque ele sofreu muito. E essa hierarquia é algo que nos protege. Eu escutei isso do senhor, bispo. E a gente tem que entender esse processo. É a submissão. Minha submissão me protege, né? Então, quando eu sou submisso ao meu pastor, a Dom Paulo, meu pai na fé e tal, às vezes, e eu aprendi isso, às vezes pode estar acontecendo alguma coisa, naquele momento eu nem concordar, mas lá na frente Deus vai mostrar o porquê. Então essa submissão protege. É importante a gente trazer esses pontos, porque a gente é uma igreja que tem muita história para contar. A gente podia fazer 20 podcasts aqui que não ia dar, mas o objetivo que a gente tem nesse primeiro podcast, esse é o primeiro podcast da gente mesmo, é trazer um pouco para essa nova geração como a gente pode entender o sagrado, o sacramental e o litúrgico de forma bela, bonita. Eu mesmo, sendo um pouco mais jovem que vocês, eu vejo beleza nisso, sou apaixonado por isso. E eu acho que a gente precisa apresentar isso de forma mais intencional, sabe, meus bichos? Eu sou muito intencional, o pessoal que está aqui no estúdio sabe o quanto a gente gosta de detalhar. O nosso culto é um culto lindo, a gente não tira a liberdade do espírito. E essa fala de vocês pode ser muito instrutiva para nós. Queria agradecer os dois. Primeiramente, a Dom Fred, pelo carinho, pelo cuidado de sempre. Está sempre disponível para nós, sempre nos ouvir. Peço, com o senhor estar mais próximo de Dom Paulo, poder mandar um abraço carinhoso e dizer o quanto eu sou grato pelo ministério dele. Eu fui alcançado pelo ministério de Dom Paulo. Eu falo isso frequentemente, que se não fosse o ministério dele, o Concílio de Cristandade, que me alcançou em junho de 2015, eu não estaria nessa mesa hoje. E eu sou fruto desse ministério. E a gente tem que louvar a Deus, que eu queria agradecer ao senhor, Dom Fred. Não quer agradecer, não. Estamos juntos no mesmo barco. Amém. Amém. Dom Ivan, meu amigo, meu pastor, obrigado por aceitar o convite. E junto vocês dois estão uma agenda louca, conseguir encaixar é difícil, mas eu tenho certeza que esse podcast vai ser um pontapé inicial para a gente poder apresentar melhor, ainda melhor, a beleza da nossa igreja para os outros. Obrigado, meu irmão. Nada, meu irmão. Prazer estar com o Dom Fred, estar com você. Eu sabia que ia ser bom. E foi massa. Amém. Pessoal, vocês podem estar estranhando que essas estantes estão vazias. Isso é algo que a gente quer fazer simbolicamente em todos os nossos encontros. Não sei se você consegue enxergar, as nossas canequinhas têm nosso nome. E a gente quer, com o tempo, poder construir conhecimento, construir ideias, entender o que o Espírito está falando no nosso tempo. Então, sempre que a gente terminar uma entrevista, sempre que a gente terminar uma conversa, um bate-papo, a gente vai estar preenchendo essa estante com as pessoas que passaram por essa mesa. Se a pessoa vier mais uma vez, não tem problema. Vai ter lá Dom Fred Bastos 2, Dom Ivan Rocha 2, mas que a gente consiga preencher sempre isso aqui, podendo construir conhecimento, podendo mostrar um pouco mais da nossa igreja e principalmente conseguindo ouvir um pouquinho mais do Espírito Santo. Deixa eu pegar aqui a sua caneca, Dom Fred, para poder botar aqui. Dom Ivan. Aos poucos, a gente vai estar preenchendo isso. E eu tenho certeza que junto com vocês, junto com todas as pessoas que estão apoiando esse projeto, a gente vai poder ouvir muito do que o Espírito tem para falar para nós. A gente sempre termina o nosso podcast dessa forma, como os discípulos no caminho de Emaús, eles se assentaram na mesa e no partir do pão, os olhos deles foram abertos. E a gente quer que você sempre esteja nessa mesa, para que a gente sempre esteja partilhando o pão e você tenha cada vez mais os olhos abertos para o Espírito. Que Deus te abençoe e até a próxima.